Guinendade, para mim, é uma maneira de ser que te permite guineenses ou outros seres humanos identifica-se a cabeça que causas de Guiné-Bissau. Portanto, Guiné é uma maneira de ser que te permite com que almas de guindes que gostam de Guiné-Bissau tenham mesmo sabor, mesmo cor e mesmo afeto a causas da Guiné-Bissau. Chamo-me Amadou Dafé, sou natural da Guiné-Bissau, nascido em Ingoré, região de Cacheu. Nessa terra, em Ingoré, foi onde fiz o meu ensino secundário, o meu ensino primário e secundário, não é? O ensino primário, essencialmente, estudei em Ingoré até o 9º ano de escolaridade, depois no liceu Dr. Galé Baldé, e depois mudei-me para Bissau, onde concluí o secundário no liceu Dr. Rui Barcelos da Cunha. Sou formado em contabilidade na Guiné-Bissau, na Escola Nacional da Administração, atual ENA. Na altura em que eu entrei para a escola designava-se CENFA, Centro de Formação Administrativa. Atualmente já não tem esse nome, mudaram o nome. Quando concluí a formação em contabilidade, tive a oportunidade de vir aqui para Portugal, onde tirei a minha licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, escola onde atualmente também estou a tirar o meu curso de mestrado em ciências jurídicas, portanto em Direito Fiscal, basicamente. Não é fácil responder a esta questão porque eu acho que nenhuma relação se começa do nada, não é? Há pequenos sinais, não é? Pequenas evidências que depois se consumam numa coisa mais importante. Eu li o meu primeiro livro até o fim, o chamado Diário de um Mago, escrito por Paulo Coelho, um escritor brasileiro que gostei muito mais em tempos. Agora já não acompanho muito os escritos dele, mas houve uma altura em que era devorador de tudo o que era obras de Paulo Coelho, porque o primeiro livro que eu li foi até o fim, um romance, não é? Além daqueles livros da escola, obviamente, foi o do Paulo Coelho. E nessa altura tudo coincidiu, porque foi nessa altura que eu também já frequentava as oficinas em língua portuguesa no Liceu Dr. Rui Barcelos da Cunha, onde estudava e concluía o ensino secundário. E foi nessa altura que eu também comecei a escrever, não é? Fazia parte de um grupo de estudantes que colaborava naquelas mediatecas, portanto naquelas oficinas em língua portuguesa, e frequentava alguns cursos de formação especializada e de pouca duração, como ateliês de jornalismo, cursos de textos utilitários em português, cursos de informática, e no meio desses cursos eu fui escrevendo coisas e pedia sempre apoio aos professores da cooperação portuguesa para me corrigirem os textos, e foi a partir daí que tudo surgiu. Portanto, mas antes do meu contacto com as oficinas em língua portuguesa, confesso que não tinha propriamente nenhum contacto especial com a literatura, não é? Portanto, eu acho que a partir do meu 10º ano de escolaridade foi quando descobri esse meu lado, essa minha tendência mais para a literatura e para a cultura. Esta questão que me foi colocada, acho que é uma coisa menos importante, porque todos nós precisamos de facto de um determinado momento para nos descobrirmos. Às vezes eu podia ter tido contacto com imensas obras literárias e nunca conseguir dar nenhuma importância, não é? Conseguir
conseguir tirar dali alguma leitura em como esta é uma área que me inspira bastante e que gosto muito de fazer. As obras de outros autores, quer guineenses, quer africanos, quer mundiais, também é uma pergunta muito difícil de fazer, porque de facto nós dizemos que alguém nos inspira quando temos a oportunidade de ler. Quando não lemos, não conseguimos saber, não é? No caso dos autores guineenses, eu não consigo ter uma grande referência. Do Abdoulaye Sylla, é óbvio, todos os guineenses, na minha perspectiva, todos os guineenses devem ler. Não só por ele ser quem mais publicou e quem foi o primeiro precursor o primeiro contador de histórias, por assim dizer, o primeiro romancista guineense, não só por isto tudo, mas porque as suas obras têm muito da guinendada, não é? Mesmo, imenso da guinendada. Abdoulaye Sylla, o Filinto Barros com o seu Kiki Amacho são obras de muita referência, não é? Mas não foram obras de alguma forma que em algum momento me inspiraram. Não posso dizer que estas obras me inspiraram, porque quando estas obras me surgiram, quando tive a oportunidade de ler essas obras, eu já estava inspirado para a literatura, eu já lia e já escrevia. Portanto, as obras guineenses não foram, mas também acho que nem tanto as obras africanas me terão inspirado assim tanto. As grandes referências para mim e para as causas mais comuns da África, os autores que escrevem mais voltado para a nossa africanidade, acho que não se pode falar sem chamar o Miyakoto, não é? Quando olhamos no todo para a África em geral, ou mais outros, como o Germano Almeida, ou o nigeriano chamado Chinua Achebe, não sei se é Kebe, não sei como é que os nigerianos pronunciam o nome dele, mas são grandes referências africanas, não é? E há muitos mais outros. O problema é que vocês pedem para uma pessoa fazer referência a 2 nomes e eu já estou a chamar mais. Mas pronto, são estas as referências africanas que tenho, mas são meramente indicativos, não são nomes que me inspiram verdadeiramente. Acho que o Miyakoto de alguma forma me inspira muito, mas também o Onjaki me inspira muito, não é? A forma literária dele é também uma coisa muito inspiradora para mim, mas são obras que eu gosto mais de ler propriamente do que imaginar-me a escrever como eles. Têm outros talentos, outras andanças, outras prioridades literárias. O Miyakoto é muito poético, eu não sou nada poético nos meus escritos, portanto não posso dizer que ele me inspira, mas que gosto muito de o ler, sim, gosto. E mundiais, isto também é uma coisa muito difícil, chamar 2 obras mundiais que me inspiram é muito redutora, não é? Depende de que fase e de que altura. Há milhares e milhões de obras literárias que eu gosto de ler, não é? Há os clássicos e... Se calhar vou reduzir isto tudo, esta pergunta, à nossa comunidade lusófona. Eu chamaria, por exemplo, essa de Queiroz para Portugal e chamaria Jorge Amado para Brasil. Pronto, só para reduzir a coisa, porque a dimensão da literatura não se pode falar numa literatura mundial. As literaturas têm todas as características muito diferentes e cada escritor é ele próprio. Alguém pode te inspirar, mas não ao ponto de te levar a pensar que é por causa dele que escreves. Não sei se me estou a fazer entender, mas acho que mais do que a inspiração para a leitura, aliás, para a escrita, o que importa mais é a inspiração para as nossas próprias vivências, o que nós aprendemos com os livros e com essas pessoas. Esta pergunta... não sentia que precisava de ganhar. As duas coisas não têm nada a ver. Eu escrevi sempre sem pensar em premiação, sem pensar sequer em publicar, não é? E quando ganhei o prémio por mero acaso, por incentivo dos amigos, alguém convidou-me a escrever. Portanto, as duas coisas têm esta ligação, mas é meramente aparente e nunca foi alguma intenção minha, nunca esperei, nem
nem ganhar algum prémio, quanto mais publicar. Mas és que estou no caminho e é isso que está a acontecer neste momento. A pouca procura e pouco conhecimento dos guineenses pela literatura nacional depende de vários fatores, não é? E muitos deles nem sequer eu tenho visão de, nem sequer tenho percepção em como em como são, aliás, fatores determinantes ou contributivos nessa pouca procura. Mas uma das que saltam assim muito à vista é o nível da escolaridade, não é? O próprio sistema de ensino que não facilita, porque não há no nosso sistema uma motivação forte para a procura de obras literárias, nem nacionais, quanto mais estrangeiras. Quem é o guineense que vai, aliás, que estuda até o 12º ano e nos diz que leu alguma obra que é referencial ou que é indispensável para qualquer guineense a conhecer como um autor ou como um escritor mundial ou nacional ou do mundo lusófono? Não temos referências literárias no nosso sistema de ensino. E o facto também e isto arrasta consigo todas as demais situações, não é? As pessoas por não conhecerem, e há muita gente que associa a literatura à parte romântica apenas, não é? À fantasia. E a literatura não é isso, a literatura é cultura, não é? Mas tirando a parte educacional, não é? Que é frágil, o sistema de ensino é muito frágil, também temos o aspecto económico, não é? Às vezes o ler é luxo, não é? Procurar literatura, conhecer autores é um luxo. Quem se envereda por esse caminho é quem já tem as necessidades básicas satisfeitas, não é? As necessidades de sobrevivência, a pessoa não estará preocupada de forma alguma a procurar ter janta ou matabicho ou cia, não é? Isto tem que estar resolvido para depois podermos procurar outras coisas. E a questão política também, a estabilidade política é uma necessidade para as pessoas poderem começar a valorizar não só a necessidade do progresso e do desenvolvimento, como a própria necessidade de melhoria da dignidade da pessoa humana. E a literatura seria uma das formas das pessoas se descobrirem, porque é um mundo onde a liberdade se expressa com mais força, e se as pessoas se identificam com a liberdade que os sistemas democráticos atualmente oferecem, muito mais facilmente as pessoas quererão ler, porque a liberdade permite-nos ter a liberdade de expressão, e para nos expressarmos, não é, enquanto cidadãos, muitas vezes precisamos de conhecer os pensamentos dos outros. Isto leva a que tenhamos de ler, não só também porque o sistema político não nos permite ter esta liberdade, como de alguma forma restringe e reduz muito as nossas comunicações sociais, as nossas vias de comunicação, aliás. As alternativas comunicativas no país são muito frágeis. Portanto, é um conjunto de fatores que não nos facilitam. E de que maneira? O próprio mercado livreiro é muito pobre, empobrecido, é um conjunto de coisas. Não é fácil descrever quase nem metade dos fatores que contribuem para essa questão que me foi colocada. A literatura ajudou-me, de facto, a olhar para o mundo de forma muito diferente, porque eu até os meus 18 anos, não é? Da altura em que fui para Bissau estudar, e basicamente a minha literatura era a minha religião apenas, não é? Era a escola e o mundo corânico, o mundo religioso. Fui bastante religioso, e isso de alguma forma reduz-nos bastante a nossa visão do mundo, porque nós vemos o mundo numa única perspectiva, não é? A perspectiva mais divinal, a perspectiva mais espiritual, não é? E nos distraímos muitas vezes com coisas que têm valor e valor terreno. Atenção, eu não estou a pôr em causa a importância da religião. Aliás, sem a religião o resto perde qualquer tipo de importância, na minha perspectiva. Mas quando começamos a ter contacto e nos abrimos, não é? Nos abrirmos para o mundo literário, para a cultura, não é? Para as culturas nas várias dimensões,
acho que conseguimos de alguma forma multiplicar a nossa própria essência, não é? E a nossa condição humana, porque quando tu entendes uma coisa, como é que ele se chama? O Walter Ugumai tem no O Paraíso São os Outros, uma das suas obras, O Paraíso São os Outros, ele tem uma frase muito interessante que ele diz que quando nós entendemos o amor aparece, e a literatura dá isso, quando tu começas a ter contacto com outras obras, outros pensamentos, outras perspectivas das várias realidades, outras dimensões culturais, não é? Tu consegues sentir algum amor dentro de ti, quer pelas próprias pessoas, pelos seres humanos, como para a sociedade, melhoras a tua condição de cidadania e és um ser humano evoluído, sim. A literatura é um campo-chave para o crescimento cultural de um país. É verdade, eu costumo dizer ainda há dias numa entrevista que dei numa conversa, aliás, com o meu amigo Emílio Tavares Lima, eu falava nesta questão, e isto é verdade, que vamos lá ver uma coisa, eu acho que não há área nenhuma, não é? Não há nenhuma área científica, essencialmente científica, que se preocuparia em descrever o que é que uma pessoa na sua relação com os demais pensa, o que é que levaria a que o que é que representaria, aliás, na realidade, uma bagabaga para nós, não é? Ou o que é que representaria, por exemplo, a necessidade de eu só por ter uma desavença com alguém, ir buscar Nhanimá para pôr num sítio onde a pessoa habitualmente se sente, para a pessoa apanhar aquela pulseira, não é? Aquela comichão que Nhanimá dá. Não estou a encontrar melhores exemplos, obviamente, mas, por exemplo, a questão é de que na nossa tradição o impacto e a importância que o lobo, não é? Muitas vezes tem a sua conexão com umas determinadas características muito diferentes da conexão que se faz com a ideia de uma lebre ou de um choca, não é? Portanto, estas questões, ou a nossa bambaranga, o nosso pano de pinte, por mais que a parte sociológica é explicada, a parte sentimental, não é? É a literatura que se responsabiliza depois de falar nisto, não é? A Mestira do Abdoulaye Sylla vem revelar muito esta questão, não é? A Mestira vem mostrar que não só mostra a parte das letras, da importância, aliás, da expressão, não é? O que é que uma mestira significa para um guineense e as várias dimensões da mestira para um guineense. É a literatura que trata destas questões. Eu acho que são campos navegáveis por todos, não é? Não há uma única ciência que não vá, sobretudo as ciências sociais, que não vá tentar entender uma sociedade, mas há restos, há franjas dessa sociedade que as outras ciências não conseguem abordar de forma alguma, não é? Porque elas são objetivas, as ciências têm que ser experimentais, têm que se incorporar em coisas que são de dimensão óssea, dimensão térrea, não é? E a literatura não precisa de nenhuma experimentação, a literatura precisa de descrever e, se for preciso, muitas vezes fundir almas, fundir pensamentos para encontrar dali um determinado produto e ficcionar às vezes, mas ninguém ficciona, ninguém imagina uma coisa que não exista, não é? As nossas imaginações são fruto, uma espécie de mix, não é? Que se faz de forma muito automática dentro de nós. E dali surgem as nossas criatividades e as nossas criações. Portanto, a literatura tem esse papel, não é? Tem esse papel de contribuir para o próprio povo se conhecer, não é? Sem o autoconhecimento não há crescimento, acho eu, não é? Para saberes que cresceste é porque conheces onde estavas, onde estás agora e onde pretendes ir. E a literatura faz essa ponte, porque não só muitas vezes vai buscar coisas e sentimentos do passado, como explica o que é que nós estamos a viver naquele momento presente e também faz projeções para o futuro, não é? Não há uma única obra
que de alguma forma não faça uma espécie de futurologia, não é? As obras têm várias dimensões espaciais, não é? As características extrínsecas das obras explicam em que espaço no tempo se localizam, e isto é um aspecto muito importante que é próprio da literatura. Como me sinto? Sinto-me bem com isso, sinto feliz. Não posso dizer que me sinto realizado, porque acho que tenho um caminho bastante longo ainda a percorrer, mas sinto-me feliz por nestes 4 anos ter podido publicar 3 obras só minhas e participado numa antologia de contos com a Simão Editora. Sinto-me feliz. Acho que é uma coisa que todos os principiantes de uma carreira gostariam de poder fazer. Lembro-me de ter tido uma conversa com um amigo meu uma vez que me dizia: olha, vai publicando de 2 em 2 anos, porque senão depois ficas sem matéria. Mas olha, ainda continuo a publicar todos os anos. Espero conseguir em 2021, se tudo correr bem. Portanto, sim, podem esperar. O problema é que isto não é uma profissão que me sustente, não é? E, portanto, não posso prometer que todos os anos irei conseguir publicar alguma coisa, mas assim espero conseguir, enquanto continuar a existir matéria-prima. Acho que no campo literário é o que não falta, temos sempre coisas para dizer e escrever. Há imensas dimensões da nossa cultura que precisam ser olhadas, precisam ser revistas, precisam ser deixadas, não é? Registadas. E por isso espero continuar a ter forças para partilhar os meus pensamentos com o mundo. Daqui a 4 anos não sei, pode ser mais tempo. O Magarias essencialmente trata das nossas superstições, das nossas crenças, dos nossos feiticeiros, a maneira como lidam um com o outro, mas essencialmente a maneira como nos matamos, não é? Nós na Guiné muitas vezes associamos a morte das pessoas à feitiçaria, mas há formas de nós também testarmos que de facto isto acontece, porque quando toda a comunidade se junta ou se crê que alguém, um dos seus membros, é feiticeira ou é feiticeiro e isola essa pessoa, maltrata essa pessoa, de alguma forma é estar a comer por dentro. A nossa ideia de os feiticeiros pegarem a alma da pessoa e transformarem aquela alma na dimensão espiritual, transformarem a alma numa vaca ou num carneiro, numa galinha, e comem e se alimentam dessa carne humana, carne virtual humana, e passado algum tempo a pessoa morre porque já só havia casca na pessoa e não havia alma. Essa é uma forma que eu acho que podemos de alguma forma concluir que na nossa própria realidade é isso que se passa. Porque quando se isola um ser humano, quando se despreza um ser humano, aliás, quando se maltrata de tal maneira que a pessoa não tenha motivação nenhuma para viver, a pessoa se torna frágil, não é? A pessoa torna-se uma pessoa que não tenha mais motivação para viver, então a morte chega mais depressa para essa pessoa. Essa é outra forma que os nossos feiticeiros, que aliás de feitiçaria que existe dentro de nós, que existe nas nossas comunidades, mas que nós associamos ainda à feitiçaria mais mística. Pronto. E o Magarias é basicamente esta a questão que o Magarias vem tratar. O Survição já é o fenómeno das crianças talibês, que acho que é um fenómeno que lá está, todos conhecemos, mas que ainda ninguém fez ou faz o suficiente, mesmo o próprio Estado, embora a responsabilidade seja mais do Estado, ninguém ainda fez o suficiente para acabar ou para resolver o problema, o que espero que venha a acontecer nos próximos tempos. O uso e a expressão de algumas palavras em crioulo tem a ver essencialmente com a nossa guinendade, não é? Acho que não se pode, um povo não pode haver uma literatura de um povo, não pode haver
não pode haver uma tentativa de explicação, de descrição, não é? Da identidade de um determinado povo, fugindo daquilo que é essencial nesse povo. O nosso crioulo é a nossa identidade, não é? A nossa guinendada também. Portanto, de alguma forma não podemos tirar isto de lado. Mas mais, é que há expressões que são próprias nossas, que são mesmo próprias nossas, que nós não encontraremos de forma alguma o paralelo noutras realidades. Como é que um português diz Gidio? Músico, não é? O Gidio é muito mais do que um músico. É que é muito mais do que um músico. E, portanto, não posso transformar esta palavra querer, aliás, dizer nos meus escritos, querer dizer Gidio e dizer músico. Não faz sentido. Porque nós também temos músicos na Guiné, não é? Que não correspondem aos Gidios, são completamente diferentes. Portanto, eu uso as expressões em crioulo essencialmente quando essas palavras são mais para um guineense sentir do que para outras pessoas. Outras pessoas irão ver o glossário e tentarem perceber as dimensões daquela palavra ou daquela expressão, aliás. Mas é só isso, porque eu também quando leio alguma coisa da literatura russa, há dimensões que não entendo totalmente, não é? Porque não conheço a cultura. É deixar a nossa identidade intacta. Quando uso as palavras ou expressões em crioulo, basicamente é isso que tento, deixar a nossa identidade intacta na minha literatura. Neste momento, os guineenses em Bissau podem adquirir as minhas obras mandando comprar aqui a partir de Portugal. O Magarias existe, está à venda em Bissau, na livraria Coimbra, acho que é assim que se chama, a livraria Coimbra, está lá, deve lá estar, porque eu deixei lá 150 exemplares na altura, penso que ainda deve estar, e o resto não levei mais nenhuma obra para Bissau, porque é difícil, é muito complicado tirar obras daqui para levar, para estarem, porque as editoras aqui não fazem distribuição, não há um mercado de distribuição livreiro para Bissau, infelizmente. Esta pergunta é muito complexa, só esta pergunta podia ser o objeto de toda esta conversa, porque era preciso falar com mais detalhe, mas também era preciso ter feito uma espécie de levantamento de pormenores. A grande verdade é que as propostas são várias, mas nenhuma excluiria outras propostas possíveis. Eu gostaria muito que o nosso sistema de ensino melhorasse, não é? Para as pessoas de alguma forma poderem passar a ter mais motivação, mais incentivo e mais capacidade de consumo do produto literário, não é? Gostava que o nosso sistema de ensino fosse melhor nesse sentido, gostava também que o nosso modelo económico de sociedade e político, não é? Melhorasse de tal maneira que pudesse permitir que a sociedade se vá atrás das suas próprias necessidades, vá atrás da necessidade do seu autoconhecimento, do seu autoaperfeiçoamento. Gostaria que isso tudo fosse possível, mas também gostaria que houvesse alguma espécie de apoio do próprio Estado para a melhoria e para o incentivo da criação literária, da criação artística no geral, que é uma coisa que falta bastante. O Ministério da Cultura na Guiné é uma das coisas mais menos bem organizadas que existe no meu ponto de vista. Tive a oportunidade de a visitar e podia ter tido um papel muito importante. Se repararmos, a única grande organização cultural que a nível do Estado, ou pelo menos com a envolvência do Estado que temos na Guiné-Bissau, é o Carnaval, e o Carnaval resume-se às questões da dança e à representação. Não é? Nem é uma representação formal, porque aqueles grupos étnicos, se tirarmos os netos de banda, não sei se eventualmente terá existido mais outro grupo bem organizado e consolidado, mas se tirarmos os netos de bandinho, que já tem ali uma representação permanente. Acho que os membros dos netos de bandinho já se veem como atores, não é? Atores, pessoas que representam, não é? Já podem representar em diversos palcos, já podem
já são convidados, para, inclusivamente para digressões internacionais, já tem uma estrutura. E isto falta. Onde é que nós vamos buscar atores na Guiné? Quem é um ator efetivo e profissional que nós conhecemos? Nós não temos teatros na Guiné precisamente porque grupos como Netos de Bandim, e não existem esses grupos além dos Netos de Bandim, e também porque não há infraestruturas, não é, teatrais, não temos teatros como edifícios, não temos o hábito de encenação, de criação e de representação. Estas coisas todas faltam e faltam de alguma forma porque o próprio Estado não mete um bocadinho a mão para incentivar isto tudo. O único prémio literário que nós temos na Guiné é o prémio José Carlos Soares, organizado pelo Centro Cultural pela Embaixada do Brasil. E que até o prémio é uma coisa que ajuda para quem está no começo, mas para quem tenha já outras ambições é um prémio irrisório e é meramente simbólico, de facto, porque mesmo a nível nacional depois não é muito divulgado e não há mais um acompanhamento das pessoas que ganham esse prémio por forma a poderem crescer, ou seja, a pessoa ganha e recebe o prémio e acabou ali, o resto é com a pessoa, não é? Acho que não é assim que as coisas funcionam noutras paragens e o Estado não faz nada para melhorar esta situação, o que é lamentável. Agora temos tido organizações como a PEN da Guiné-Bissau e Nacional, que é uma organização que junta escritores, editores e jornalistas. Temos a Associação Nacional de Escritores, a Associação dos Escritores Guineenses. Temos uma série de organizações que têm vindo a crescer. É preciso continuarmos a divulgar, mas essas organizações precisam de algum apoio, porque senão não há como incentivarmos a criação literária e artística em geral sem presença e apoio constante das instituições estatais. Recomendações que eu quero deixar aos mais jovens para seguirem o caminho literário é simples. Para já, o primeiro que tudo é a pessoa ser verdadeira consigo próprio. Se nós querermos ser uma coisa, nós temos que saber se nós conseguimos, não é? Primeiro que tudo, nós temos que perceber se conseguimos ou não. E não é iludirmos a pensar, as outras pessoas dizem que eu escrevo bem e basta isso. Não. Se tu queres saber se consegues fazer uma coisa, vê o que os outros fazem, não é o que te dizem, não é? Não podes pensar que és como é que eu ia dizer, um engenheiro informático do nível de Bill Gates só porque conseguiste resolver um problemazito com um telemóvel de um gajo que tem ali ao lado. Não é assim, tens de ver o que é que as outras pessoas... Não podes pensar que és um poeta igual ao Fernando Pessoa só porque escreveste um poema para o teu bajuda ao lado, para a tua bajuda, aliás, ao lado, que gostou e que todas as outras pessoas gostaram. Acho que é preciso, para descobrires o que sabes fazer, vendo o que os outros bons fizeram. E, portanto, no campo literário é essencialmente leres muito. Porque ao leres muito, e quanto mais lês, mais vais perceber as tuas limitações, mais vais admirando o que os outros fazem e perceber como é que têm o engenho de fazer aquilo, de criar aquelas histórias. E não é uma mera história, é uma história que ensina. Não é uma história com imensas lições, é uma história com várias dimensões. Portanto, é preciso ler muito. Portanto, a única e essencial coisa que a recomendação, aliás, que eu deixo aos mais novos ou às pessoas que queiram enveredar por esse caminho, é lerem muito. Eu costumo dizer a um amigo meu que para escrever uma obra é preciso ler 1 milhão de obras. Para escrever uma obra é preciso ler 1 milhão de obras. E para escrever a segunda obra é preciso depois ler 4 milhões de obras. É tipo que num crescimento exponencial não basta um crescimento linear, porque nunca chega. É preciso muito mais, é preciso ler muito, ouvir muito e tentar muito. Escrever, corrigir e rever 1 milhão de vezes. É esse o caminho para a nossa autodescoberta. Sim. Pronto, eis o presente então. Vai o macaco ao rio refrescar-se, estava cheio de calor, estava com sede e nisso, quando começa a beber água, viu um peixe. Viu o peixe e ficou, pobre animal, está-se a afogar.
mas continua ali sem saber o que fazer, se o animal estava a se afogar ou se estava... E quando percebeu, ou quando chegou mesmo à conclusão que o animal estava mesmo a afogar-se, eis que meteu o braço, neste caso a pata, tirou o peixe fora d'água. E o peixe ali no chão a rebuliçar, a saltitar, não é? E o macaco, opa, que felicidade, é bom, não é? Sermos salvos por outros, não precisas me agradecer. E o macaco entra na água, depois destas palavras, lava-se, refresca-se, bebe, e quando se vai embora, apercebe-se que o peixe estava hirto, estava imobilizado, estava parado. Ele vai até lá perto, toca no peixe, o peixe nada, volta a tocar, o peixe nada, e o macaco, morreu. Se tivesse tirado logo, não tinha morrido. Atrasei-me. É vida, não é? E foi-se embora. Este conto é uma lenda africana, já contado por muitos outros escritores, que de facto deixa-nos a moral sobre a utilidade. Quando é que nós efetivamente somos úteis? É quando temos a boa intenção ou quando o resultado satisfaz ambas as partes. Porque se é quando temos a boa intenção, qualquer pessoa pode ser escritor, qualquer pessoa quererá entrar no caminho da literatura, não é? Qualquer pessoa poderá tentar cantar e ser músico, qualquer pessoa quererá ser um Van Gogh, a escrever, aliás, a desenhar, não é? Qualquer pessoa quererá ser o Sidney Cerqueira, não é? O nosso grande pintor e artista plástico. Qualquer pessoa quererá ser um Justino Delgado, se for só a intenção. Agora, se não basta a intenção, se a utilidade é muito mais do que a intenção, então será preciso medirmos, não é, o nível útil dos nossos atos, não é? Aquilo que nós intencionamos e o que nós conseguimos efetivamente materializar e o bem daquele produto materializado para a própria sociedade. A mim amado da fé, a mim um pedaço de guinendade, mantenha de guinendade para tudo vosso.